Bênçãos, minha família espiritual, meus irmãos em Cristo Jesus, como é bom saber que logo pela manhã estaremos reunidos enquanto faz um café, arruma a mochila, vai aqui pensando no trajeto. Outros estão retornando do seu trabalho. Muito bem-vindos. Muito obrigado por ser o meu companheiro manhã após manhã. Muito obrigado por estarmos juntos aqui na confissão da palavra. Muito obrigado por ter esse bate-papo, esse café em graça. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por ser o meu companheiro nessa grande jornada da vida na terra dos viventes. Obrigado por fazer parte da família da fé. Muito obrigado. O homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Eu acredito que nesse trabalho que nós temos desenvolvido, manhã após manhã, você já está encontrando o norte. Você já sabe perfeitamente que primeiro você tem que vencer a si mesmo. E aí então você ir para as grandes conquistas que já estão diante de nós. Muito obrigado. A cada dia nós vamos vendo o resultado. É uma luta diária, constante, é a batalha da fé, combatendo o bom combate da fé. Mas vamos chegar lá. Eu tenho a plena certeza da convicção, do forte entendimento que você ainda não viveu tudo o que Deus tem para você. E por isso você ainda vai contar com dias muito felizes para você, para sua casa e junto aos seus. Eu quero hoje, eu não vou me ater, né? Eu sempre falo isso. Hoje eu não vou me ater de verdade. Eu quero falar brevemente sobre esse assunto, sobre o pânico. O tema desta live é Impedidos pelo Pânico. Vocês sabiam que eu tinha um pânico, uma fobia também? Não sei se essas duas palavras estão coligadas. Eu tinha um pânico muito grande de dirigir. Eu suava frio, eu tinha calafrios e eu não conseguia tirar a minha carteira de habilitação. Eu era impedido pelo pânico. Mas eu sei também que existem pessoas que têm este pânico com várias coisas e são impedidos de grandes realizações na sua vida, até mesmo na área profissional. Outras pessoas passaram por traumas, uma desilusão amorosa, que não conseguem mais manter uma relação, não conseguem mais desenvolver uma vida dois, criaram traumas, têm fobia elevada ao pânico, têm um medo excessivo. Pânico é o medo excessivo de confiar novamente numa pessoa, de dividir tarefas, compromissos, cumplicidade. E gerou um pânico, porque foram feridas, traídas nas suas emoções e se fecharam a sete copas, se fecharam neste pânico, tem medo até da sua própria respiração. Quando eu entrava dentro do carro, da autoescola, para dirigir, eu sentia a minha respiração mais intensa. Quando as portas se fechavam, parecia que estava fechando o túmulo, parecia que um caixão estava se fechando sobre mim. Eu era impedido pelo pânico das minhas realizações. Graças a Deus que eu sei que a grande maioria não passa por isso. Mas você pode conhecer alguém que passa pelo pânico. Outra porcentagem de pessoas, eu tenho certeza, que vivem uma síndrome do pânico, desenvolvidas com problemas lá dentro, no seu interior, desenvolvida por uma desilusão amorosa, desenvolvida por uma palavra que fere. Palavras ferem. Existem palavras que ferem muito mais do que um tapa no rosto. Palavras que ficam ecoando no nosso interior, silenciando a nossa voz, tirando a nossa paz e a nossa alegria.
gerando pânico, fobia. Na síntese, o medo. O pânico é o medo excessivo. Eu estava lendo uma matéria alguns dias atrás de um polonês em que foi fazer um exame de rotina e quando chegou no consultório médico, o médico disse: olha, eu sinto muito, o senhor desenvolveu uma doença rara, o senhor vai viver no máximo 6 meses. E ele ficou muito abatido. Como ele era um homem que tinha recursos, ele disse: bom, já que eu vou morrer 6 meses, eu vou então fazer tudo aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu tinha um pânico. Um dos seus maiores sonhos era andar de asa delta, mas ele sempre teve medo de altura, o pânico excessivo. E ele então, como sabia que ia morrer, dizia a ele: com essa notícia, com essas palavras que me ferem e me tiram o sono, é melhor eu antecipar a minha ida. E ele então andou de asa delta. Ele descobriu que aquele pânico era apenas a vontade ou a necessidade de enfrentar-se a si mesmo. Foi a experiência mais maravilhosa da sua vida. Ele tinha vontade de andar de lanchas, mas quando chegava à beira da praia, do rio, do que quer que fosse, ele sentia calafrios, suava muito frio, chegava a ter tontura, e ele então andou de lancha. Foi a experiência mais extraordinária. Começou a viajar, a sair com a família, coisa que ele não fazia há anos, porque se trancava dentro do seu mundo ilusório do medo, do pânico, da fobia. Como eu disse ontem, com medo do pânico, impedido pelo pânico, ele ia se matando aos poucos e silenciosamente. E aquilo que era outrora um pânico para ele se tornou coisas prazerosas. Fez um curso de parapente, comprou uma lancha, passeava com a família. 6 meses se passou. E o consultório médico ligou para ele, dizendo: o exame não era do senhor, era de uma outra pessoa. Nos desculpe. Ele disse: eu que agradeço a vocês. A notícia da morte me trouxe vida. Com medo de morrer, eu passei a viver. E aquilo que era um pânico, na verdade, era um grande prazer que Deus tinha me proporcionado, mas eu era impedido das grandes realizações por causa do pânico. Quem sabe você que me ouve nesta manhã não está assim. Quem sabe você está impedido de ter novos relacionamentos pelo pânico, porque foi traído outrora, acha que vai ser traído de novo. Porque foi ferido outrora, acha que vai ser ferido de novo. Silenciou a voz mais doce do sentimento mais puro, que é o amor. Deixou-se abater por causa de uma experiência amarga. Deixou-se contaminar por causa de uma experiência frustrada. Se tombou diante da vida, se trancou dentro de si mesmo, e esperando a morte chegar, deixou de viver. Olha aí, quantos anos já se passaram depois dessa frustração? Quanto tempo já se passou e você, impedido pelo pânico, não avança? Olha para você, você foi impedido de praticar aquilo que você mais gosta. E o consultório disse: me desculpa. Ele disse: me desculpa. Eu queria, com medo de morrer, encontrei a vida. Vá em busca dos seus sonhos. Vá em busca das suas realizações. Não tenha medo. Um irmão me disse: mas Geraldo, eu não tenho aonde cair morto. Então é por isso que você não morre. Aproveita, como você não tem como cair morto, de pé, vá vencendo os desafios da sua vida. Encoraje-se.
você pode. Se você pode ter medo, você pode vencer. Se você pode ter pânico, você pode vencer os desafios. Se você não tem aonde cair morto, continue vivo de pé, porque no tempo certo, encorajado pela palavra do Pai, você vai viver os melhores dias de sua vida como se eles fossem o único. Foi preciso uma notícia de morte. Foi preciso um ultimato negativo para que aquele homem entendesse que ele nasceu para viver os grandes desafios. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Não permita mais que você seja impedido pelo pânico. Ele só existe na tua mente. Você é mais do que vencedor. Você pode fazer um curso de costura. Você pode fazer um curso de culinária. Você pode ser um bom profissional. Você pode ser, nas pequenas coisas que realiza, um grande homem e uma grande mulher. Quando você não conseguir realizar grandes coisas na sua vida, lembre-se que você já é grande nas pequenas coisas que você realiza. Eu vou repetir. Quando você não conseguir realizar grandes coisas na sua vida, lembre-se que você já é grande nas pequenas coisas que você realiza. E como eu tenho dito, comece pequeno e Deus te tornará grande. Deus não despreza os pequenos começos. Comece vendendo uma coxinha, Deus lhe dará um restaurante. E se não der, viverei assim nessa expectativa e não permitirei que o pânico assalte as minhas emoções dizendo que eu não vou conseguir. Sim, eu vou reagir. O pânico é uma ideia produzida por uma frustração na minha mente, mas que eu rechaço. Eu digo, eu posso, eu creio, tudo naquele que me fortalece. Sou feliz, sou próspero, sou abençoado, sou filho, sou um espírito revestido de carne e nessa minha natureza eu nasci para vencer. Em primeiro lugar, vou vencer a mim mesmo, os meus desafios, os meus temores, o meu pânico e vou viver a cada dia de fé em fé e de glória em glória. O meu nome é Geraldo Moraes, eu sou seu irmão em Cristo. Eu estou aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, para te dizer: nada pode impedir um homem e uma mulher que nasce no vigor do Evangelho da graça de Deus. Eu venci o meu pânico. Eu disse dentro daquele carro da autoescola: você não pode ser maior do que o Deus que eu creio. Eu não serei impedido pelo pânico. Eu preciso dirigir. Eu preciso ter esta habilitação. Mais do que esta habilitação, eu sou habilitado pela graça de Deus. Diga isto. Mais do que o medo de um relacionamento novo. Mais do que o medo de fazer um curso profissionalizante. Mais do que o medo da vida, você está habilitado pela graça de Deus. Bendito seja o Cristo ressuscitado pela sua palavra. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo, disse ao povo de Israel, como voz de Deus: não pasmes, não te espantes, porque eu, o teu Deus, te ajudo e te sustento com a destra fiel. Receba esta palavra. Seja encorajado nesta manhã. Vamos! Você pode. O pódio não é para quem desiste. O pódio é para quem avança. No pódio, para os prêmios premiados, existem 3 lugares. Mas no pódio da vida, o prêmio é para quem não desiste. É para aquele que tem foco, meta, ousadia e determinação. Para olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu venço as debilidades da minha carne, porque eu sou um filho de Deus. Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês um grandioso abraço. Hoje, quero abraçar a todos os que colocam nome
e os que não colocam. Eu quero abraçar a todos vocês e dizer a vocês muito obrigado, porque vocês, sem saber, me ajudam dia após dia a vencer a mim mesmo para levar esta força a outros. Receba o meu abraço no amor de Cristo. Assim é, graça e paz. Até amanhã, se que vinde.